E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, o futebol ele é um fenômeno coletivo das sociedades modernas. A sua origem está muito ligada à Inglaterra e à Revolução Industrial, às transformações que acontecem naquele período. Hoje ele é o esporte mais praticado ao redor do planeta, em alguns países com mais intensidade, outros países com menos intensidade. Mas o futebol ele ajuda a formar identidades. Então, quando nós pensamos no Brasil, o Brasil é o país do futebol. E essa visão, ela não é dada da noite para o dia. Tem toda uma construção histórica por trás dessa visão. Então, o futebol ele pode ser estudado como um fenômeno histórico, né? Ele pode ser tido como um objeto de análise histórico. E dentro dessa análise, nós vamos ter vários e vários eventos na qual esse esporte ajuda a compreender as contradições, as tensões que acontecem na sociedade. O futebol é um reflexo das tensões sociais. Então, por isso que ele é um objeto que pode ser estudado historicamente. É, Atualmente no Brasil, ainda bem, nós estamos tendo muitas manifestações antirracistas. Então, aproveitando essas manifestações, eu vou falar para vocês aí sobre um dos maiores títulos da história desse país, que foi o título carioca do Vasco da Gama no ano de 1923. O futebol no Brasil não é consenso quando teve início. Se você fazer uma pesquisa rápida, muito provavelmente vai falar do Charles Miller, que veio da Inglaterra. Basicamente eram filhos da elite que estavam estudando fora, e aí eles voltavam com as bolas, com as regras e introduziu o futebol no país. Mas tem alguns relatos que já 2 décadas antes o futebol já era praticado, não com as mesmas regras inglesas, mas eles eram praticados. Tinha um clube hoje extinto no Rio de Janeiro, um clube de regata chamado Paysandu. Tem registros que desde 1860 as pessoas que lá frequentavam já praticavam esse esporte. Mas isso é um debate que vai fugir do título do Vasco. Mas no início, o futebol é muito. 100 anos atrás, a prática esportiva do futebol é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia, o futebol é um esporte popular, é um esporte de massas. Em todos os bairros, praticamente, você tem um campinho de futebol. Você pega 2 tijolos, 2 sapatos, você faz o golzinho e vai lá brincar. 100 anos atrás, aqui no Brasil, o futebol era um esporte extremamente elitizado. Era um esporte de elite. Não era essa coisa profissional. Era tido como um hobby, como um lazer. Tanto que era amador. A questão do profissionalismo só vai acontecer no Brasil no ano de 1933. Ou seja, para praticar esporte, a pessoa ela precisava de um tempo livre, de um tempo ocioso, né, do ócio, porque era um lazer. E as camadas mais pobres da população, elas não tinham esse tempo. Então, quando ele chega no Brasil, ele tem esse aspecto elitista, porque eram os filhos dessa elite que, disponibilizando de tempo livre, eles usavam esse tempo para jogar futebol. 100 anos atrás, futebol era esporte de almofadinha, de patricinha, era coisa elitizada. Mas como é um esporte muito fácil de se praticar, ele é bem democrático nesse sentido, ele rapidamente ele vai se massificar. No Rio de Janeiro, nós tínhamos 3 clubes da Zona Sul que eram clubes de elite, que era Botafogo, Fluminense e Flamengo. Eu tenho um grande amigo flamenguista, quando nós estamos falando de história do futebol, ele fica muito brabo, porque hoje o Flamengo tem a pecha de time popular, time do povo. Mas o Flamengo até a década de 20, década de 30, era um clube extremamente elitizado. Esse imaginário popular do Flamengo ser o clube das massas, ele vai ser construído também a partir da década de 40. Mas na gênese do Flamengo, o Flamengo é um time da elite, assim como o Fluminense e o Botafogo. E o campeonato carioca ele tem início no ano de 1906. Qual que era a prática? Como era um esporte extremamente elitista, eles não aceitavam pobres, né? Você tinha uma clivagem, você tinha uma separação social extremamente forte nesse período. Então, analfabetos não podiam jogar, trabalhadores braçais não podiam jogar, porque era tido como um esporte de rico. E refletindo as contradições do período, o Brasil há 30, 40 anos havia saído da escravidão, uma sociedade extremamente racista, negros também não podiam jogar o, o futebol.
e eles não eram aceitos. E o que vai acontecer? O Vasco da Gama, ele é um clube que nasce e joga as divisões inferiores, e eles começam a aceitar negros, analfabetos, trabalhadores de fábrica nos seus times. Só um pequeno detalhe, o primeiro time que aceitou negros no futebol foi o Bangu. Já em 1905 o Bangu, time operário de trabalhadores, eles já aceitavam trabalhadores e negros, tanto que a origem do Bangu é a fábrica. Mas o Vasco, ele chega em 1923 e ele vai jogar a elite do Campeonato Carioca. E Flamengo, Botafogo e Fluminense, eles simplesmente estavam horrorizados com a ideia de ter trabalhadores braçais, analfabetos e principalmente negros. Teve um dos jogos que foi Vasco e Flamengo, foi uma coisa absurda. As torcidas de Botafogo e Fluminense se reuniram com os torcedores do Flamengo para torcer contra o Vasco. Flamengo, né, clube de regatas, Flamengo, os remadores eles foram com seus remos no estádio. Quando os torcedores vascaínos eles se manifestavam, eles batiam nesses torcedores. Teve um gol do Vasco que o juiz anulou. O jogo deu uma confusão tremenda, mas não apenas pelo jogo, porque o Vasco ele representava essa inserção dos trabalhadores, essa inserção dos analfabetos, essa inserção da população negra num ambiente que era extremamente branco e elitista. Os torcedores do Vasco nesse jogo, muitos foram proibidos de entrar para assistir. E como é que o Vasco funcionava? Como era uma prática amadora, os comerciantes portugueses, eles contratavam aqueles jogadores, pagavam o salário para eles ficarem treinando. Então, se você pegar o Campeonato Carioca de 23, o Vasco jogou 14 jogos, foram 11 vitórias, 2 empates e uma derrota. Na maior parte dos jogos, o Vasco saía perdendo e no segundo tempo eles viravam os jogos. Por quê? Porque como eles treinavam, como eles estavam já na labuta, era um centro de concentração moderno como hoje, né? Os caras treinavam de manhã, de tarde, se a lua permitisse, treinava à noite. Os jogadores dos outros times cansavam e os Vasco chegava no segundo tempo e arrebentava com tabelas, com futebol envolvente. E o Vasco acabou sendo campeão carioca do ano de 1923 com jogadores negros, analfabetos e da classe trabalhadora que até então não era permitido que jogassem. Um detalhe de gênero da época, os jogos no Rio de Janeiro, quase que na sua maioria, eram feitos no estádio das Laranjeiras, do Fluminense. E eu até brinco, né? Porque Deus é muito machista. Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher. E o futebol no Brasil é o contrário. Ele primeiro faz a mulher para depois fazer o homem. Porque as arquibancadas, elas eram repletas de mulheres. Mulheres jogavam futebol, elas tinham uma presença constante, pelo menos até a década de 1940, quando vai ter uma regulamentação que as proíbe de jogar. E os cronistas da época não tinham como se referir às pessoas que estavam assistindo, ao público. E aquele período nós chamamos de Belle Époque, que muito basicamente a elite carioca estava tentando copiar os padrões de moda dos franceses. Então nos estádios o pessoal ia lá de terno, cartola, bengala,